são alguns de nós. Para mim é um grande prazer receber aqui na galeria, porque a minha formação é de escultura, eu sou formada, sou bacharel em escultura na Escola de Música e Belas Artes e tive contato direto com vários processos de criação tridimensional, dentre eles a cerâmica, e conheço o trabalho de cada um desses artistas de algum tempo já. E espero que vocês gostem e agradeço muito a visita de vocês. Para quem não me conhece, eu fui durante muitos anos professora de arte, principalmente escultura. Também dei um pouco de aula de desenho, de materiais expressivos para curso de desenho industrial, mas sempre a minha atenção, o meu foco e o meu interesse foi no curso de escultura na Belas Artes ou nas disciplinas de escultura nos cursos não de escultura na Belas Artes. Sempre trabalhei com escultura, desde, digamos, dos meus 20 anos. A cerâmica, ela aconteceu dentro desse universo da escultura. Então, o que eu desenvolvo hoje, como linguagem pessoal, na cerâmica, eu vejo como estritamente escultórico, mesmo que às vezes os aspectos pictóricos possam aparecer com um pouco mais de ênfase. Mas sempre estou pensando em ocupar o espaço tridimensional e a cerâmica, com essa infinidade de aspectos matéricos que ela proporciona para o artista, ela vem muito de encontro a esse meu desejo de trabalhar com o espaço não só visual, mas também com o espaço tátil, ou não sei se o termo é tátil, matérico mesmo que você não coloque a mão, mas você tem, pelo brilho ou pela aspereza, sensações táteis. A cerâmica como linguagem depende muito dos materiais e das técnicas, depende de temperaturas e tipo de queimas. Todos esses aspectos acrescentam muito expressivamente aos trabalhos dos artistas. Eu lembro quando comecei que nós tínhamos um limite muito estrito com relação a esse campo técnico e expressivo da cerâmica. Apesar de a região de Curitiba ter sido sempre um polo de produção cerâmica industrial, a cerâmica artística caminhava muito lentamente. A partir, creio que de uns 20 anos para cá, quando começou-se a praticar altas temperaturas e os artistas começaram a buscar materiais que, ao serem incorporados aos seus conteúdos expressivos, acrescentassem uma pessoalidade, acho que a cerâmica começou a ter um desenvolvimento e a abrir um campo para muita gente trabalhar. Então, pessoas como, por exemplo, a Alice Yamamura, Marília Dias, e o pessoal dessa geração, que na verdade é da minha geração, esse pessoal, creio que abriu muitas perspectivas com relação às possibilidades técnicas. E, como tudo, né, as coisas acontecem em progressão geométrica, e atualmente Curitiba virou um polo de produção de cerâmica, não só industrial, mas basicamente artística ou artesanal, e com muito bons designers, né, pessoas que vêm do campo da arquitetura ou das artes e passam a trabalhar com objetos utilitários, e muitos artistas desenvolvendo trabalho de livre expressão. Bom, eu sou Glauco Menta, artista. Acho que é a melhor definição da minha pessoa. No meio acadêmico, eu sou formado em artes cênicas, eu sou formado também em balé clássico pelo Balé Teatro Guaíra. Depois eu fiz pós-graduação em
História da Arte século XX na Belas Artes e tenho mestrado em Comunicação. E dentro das artes visuais eu estudo desde os 6 anos de idade, foi quando eu comecei, ainda no interior de Santa Catarina, a estudar pintura. Eu trabalhei muitos anos com a pintura, depois eu migrei para a gravura, a conselho a crítica de arte da Alice Araújo. Trabalhei muitos anos, continuo trabalhando com a gravura até hoje, né? E na verdade a cerâmica foi a minha última investida, né? Foi quando realmente eu senti necessidade de ir para o tridimensional, então a cerâmica foi a minha opção de trabalhar com o tridimensional. Bom, a minha grande mestra foi Alice Yamamura, foi com quem eu aprendi a fazer cerâmica. Eu frequentei o ateliê dela durante 2 anos. Eu acho interessante comentar que a minha relação com a cerâmica ela se dá de uma forma um pouco diferente que a maioria dos ceramistas que eu conheço. Pelo seguinte, porque para mim a cerâmica ela não é um fim em si, ela é justamente um meio de eu trabalhar no tridimensional. Eu acho que a cerâmica ela tem uma coisa muito prazerosa, né? Então é claro que na medida que você vai trabalhando, você vai desenvolvendo essa técnica, você vai adquirindo certas curiosidades que são inerentes ao desenvolvimento da técnica, como as soluções de queima, os diferentes tipos de esmalte, etc. e tal. Bom, eu acho que o cenário da cerâmica no Brasil é extremamente forte. Nós temos uma corrente que é a cerâmica popular, que é extremamente desenvolvida no Brasil. E nós temos a cena da cerâmica contemporânea, que eu acho que também é muito forte, né? Curitiba, eu acho que, não sei, talvez até por conta do salão de cerâmica, eu acho que acabou se tornando um grande polo de cerâmica contemporânea. Eu acho que nós temos em quantidade e em qualidade, né? O salão de cerâmica, eu acho que ele foi um grande impulso para que esse cenário se fortalecesse cada vez mais, né? A cena cultural, a cena contemporânea, ela é muito conceitual, né? Então muitas vezes esse aspecto conceitual ele abre mão do aspecto do fazer, da própria obra em si. É uma coisa que não acontece entre os artistas que optam pela cerâmica como seu meio de expressão. E eu acho que o Brasil, acho que a cena contemporânea da cerâmica no Brasil, ela é tão desenvolvida quanto em qualquer lugar do mundo. Acho que a gente não perde para a Europa, a gente não perde para a Ásia, a gente não perde para lugar nenhum. Meu nome é Maria Helena Saparoli, sou artista visual, sou curitibana, sou graduada em artes plásticas pela Faculdade de Artes do Paraná, em 1984. A partir de 84 mesmo, eu tive meu primeiro contato com a cerâmica, que foi num simpósio promovido pelo Museu Alfredo Anderson na época, o Simpósio de Cerâmica. E naquela época eu me apaixonei pela cerâmica. Quando eu vi, eu pensei que eu gostaria muito de fazer aquilo. E desde então eu comecei a me dedicar, procurando cursos, frequentando ateliês, onde eu pudesse adquirir algum conhecimento sobre a área, eu fui buscando. Eu frequentei o Ateliê Quintal, que na época que era o ateliê da Marília Dias e da Priscila Tramujas, e eu me ofereci para ajudar no ateliê para eu aprender mais um pouco, né? E fizemos uma grande amizade, viemos a ser sócios no futuro também. E em 87 eu tive o privilégio de ter o meu próprio espaço, né? Dividindo com a Alice Yamamura, que para mim foi um presente de Deus, porque uma pessoa maravilhosa, ficamos um bom tempo desenvolvendo nossos trabalhos e durante esse período, né, consegui encontrar a minha identidade artística dentro da cerâmica. A técnica da cerâmica sempre me atraiu muito e eu sou muito ligada ao fazer. Então, o contato com o material, com as cores, com as texturas, com os desafios, com a negociação constante que você tem com o material que está toda hora dialogando com você e contando se ele vai dar certo ou não vai, a pesquisa dos esmaltes, mas que também sempre acrescenta, porque sempre entra um tipo de pesquisa, um outro tipo de desafio, seja em dimensão, seja em tipo de cor, seja em tipo de técnica que você tem que usar, e que está sempre te provocando, né? Eu gosto de provocações. Sim.
questão do cenário da cerâmica, né, e desde a minha origem, né, até agora, eu percebo assim o quão importante foram os salões de cerâmica, o quão importante foram os simpósios de cerâmica, o quão importante foram os projetos coletivos, porque isso forma, atrai, né, estimula, forma o produtor, forma o fruidor, forma o consumidor. Eu sempre acho que quanto mais você se instrumentaliza tecnicamente, e aqui eu vou contra com há muitos pensamentos, acho que estão vigorando hoje em dia, mas quanto mais você se instrumentaliza tecnicamente, mais livre você é para criar. Eu acredito no domínio técnico, no ensino, né, na promoção desse ensino, na produção de pesquisa. Eu acredito nisso. Bom, eu sou o Hugo Mendes, né? Eu sou artista, sou formado em artes visuais pela Universidade Tuiuti do Paraná. Fiz especialização em ensino das artes, atuei como professor durante 10 anos na mesma instituição. Meu trabalho ele não tem uma linearidade, né? Se for pensar. Antes eu começo com pintura, depois eu passo para objeto, um objeto mais conceitual, depois eu começo a inventar esses objetos aí de uma forma mais escultural. E a partir de um bom tempo eu comecei a diversificar esses tipos de materiais, de lidar com outros materiais, incorporar, misturar esses materiais, misturar significados dentro do próprio trabalho, símbolos, significados, materiais, questões contraditórias entre essas questões que são colocadas, né? Então ele vai variando com o tempo. Bom, desde pequeno eu tinha essa solução tanto de ficar desenhando ou pintando, mas como eu sempre fui artesão, ali desde criança, ali trabalhando ajudando minha mãe a pintar cerâmica, né? Então a gente trabalhava ali na feira do Largo da Ordem. Então eu passei por muito tempo, até os 17 anos, pintando cerâmica. Depois de um tempo eu comecei a fazer o meu próprio artesanato, né? E dos 17 até os 21, 22 anos, eu comecei a colocar as minhas coisas na barraca. E depois disso comecei a me interessar em arte, me aprofundar, aí eu fui estudar arte. Em 2002 eu comecei a estudar pintura, em 2003 eu entrei na faculdade, por isso às vezes uma insistência na manualidade, porque é uma questão de vivência mesmo, que acabou virando parte virou um conceito dentro do trabalho. Até porque eu não sou um ceramista como meio, por exemplo, como matéria específica para o meu trabalho, né? Eu acabo utilizando vários outros materiais, que entra a cerâmica, que entra a madeira, que entra a fibra, que entra esses materiais sintéticos, ou papel machê, materiais ordinários. Então é uma mescla desses materiais, então não é especificamente de ser ceramista, né? A cerâmica ela vai entrar quando eu preciso que ela entre no determinado trabalho. Bom, o cenário coletivo ele é muito forte, pensando em estrutura e a capacidade de você trabalhar. Eu vejo muito esforço dos artistas curitibanos, assim, até pela questão que ele faz quase sem essa necessidade quase de um retorno mercadológico ou de outra coisa. Então é uma batalha mesmo por conta do trabalho que está desenvolvendo, né? A questão da cerâmica, nesse sentido de arte contemporânea, eu vejo ela nessa relação de um meio para um final, né? Não ela como o resultado final, como se chega a ela como a finalidade em cerâmica, né? É muito que às vezes você começa a perceber que é mais o meio do que essa finalidade do objeto em si, né?
Meu nome é Karina Weidle, eu trabalho com cerâmica há alguns anos agora. Meu trabalho começou com a gravura, muitos anos atrás, quando eu fiz o curso de pintura na Escola de Belas Artes. E meu trabalho como artista, ele tem uma direta relação também com o meu trabalho como professora de artes. Inclusive, uma coisa realmente ela afeta diretamente a outra. O meu trabalho como professora se modificou muito através do meu interesse de pesquisa, que foi quando eu comecei esse doutorado, né? Essa pesquisa com cerâmica. E, no seu todo, isso começou a ganhar um pouco mais de perspectiva, de visão, né? Ou pode ser mais visto, né? O que também construiu esse interesse maior, eu acho, esse crescimento de interesse pela cerâmica, particularmente aqui em Curitiba, foram os salões de cerâmica e o congresso de cerâmica que acontecia aqui também. Eu acho que outros ateliês livres, como também do São Lourenço, do Alfredo Andersen, nós dentro de uma instituição de ensino também, então tudo isso cria um corpo que faz crescer o interesse e o foco dentro desse meio, digamos que é o meio cerâmico, né? Quando eu comecei meu trabalho cerâmica, eu recordei disso agora, até por conta dessa exposição ou da proposição de fazer algum trabalho com material específico, que foi a porcelana, eu me recordei que existia a porcelana, ela era vendida em pó. Eu, sob a orientação da professora Norma, eu comecei a desenvolver uma documentação de como pesagens de pigmentos, óxidos, corantes, junto com o peso em pó do material, para a construção de uma paleta de cores. Mas naquele momento foi para massas de construção mesmo, para partes internas, que é também coisas que até hoje eu carrego e continuo trabalhando isso, que é fazer espécies de recheios dentro da matéria com cor, onde essa matéria então ela é cortada e revela então o seu interior. Eu sou Carol Lepiensky, sou ceramista desde 2004, sou formada em arte pela Universidade Federal do Paraná e proprietária da Casa do Ceramista desde 2011. A exposição Alguns de Nós foi idealizada alguns meses antes do Contato, com o objetivo de ser um evento paralelo ao congresso e que a gente pudesse trazer artistas locais para mostrar o seu trabalho. Então, mostrar também o que está acontecendo em Curitiba e o que os artistas curitibanos estão fazendo. Então, essa exposição é uma parceria entre a Galeria Ibacatu, a Pascoal Massas e a Casa do Ceramista. Eu sou geólogo, formado na primeira turma da USP em São Paulo, isso em 1960, e desde 63 eu faço parte da Associação Brasileira de Cerâmica. E tudo que acontece de diferente na Associação Brasileira, eles mandam para mim. Isso tudo me obrigou a entender a cerâmica e principalmente entender o que cada matéria-prima faz no processo. Eu sou o cara que forneço a parte inicial do negócio. Então, eu tenho que ter todo um carinho, todo um capricho, toda uma coisa para que eu possa fornecer cada dia em condições melhores. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade e que essa responsabilidade, inclusive, obriga você a continuar pesquisando, a continuar desenvolvendo as coisas, a continuar tendo contato com os artistas para saber das necessidades. O mundo de ceramistas muda, as modas mudam. Eu acho que esse mercado tem evoluído muito, a cerâmica está tendo um espaço e eu acho que os ceramistas têm que se esforçar e fazer com que o mercado sinta que cerâmica é uma coisa muito séria e muito importante. Eu diria até que nós temos coisas bem avançadas em relação
Se você considerar a América Latina, nós estamos muito avançados em relação a eles. O que eu acho que falta mesmo é uma escola do tipo do Senai, mas virada especificamente para a cerâmica artística. Não com foco de indústria, com foco de artista. Isso ainda falta e eu acho que qualquer hora aparece. O meu contato com Curitiba, desde o tempo que eu era funcionário da São Caetano, nós fizemos pesquisa de talco aqui na região de Itaiacoca. E sempre nessa região existia gente interessada em cerâmica. Eu tive contato com ceramistas daqui na década de 70, 80, e já existia um início de cerâmica artística. E principalmente com o Museu Alfredo Antes a coisa realmente cresceu. Os salões e as exposições de cerâmica do Alfredo Antes foi um marco, sem dúvida, no desenvolvimento da cerâmica. E eu acho que Curitiba tem tudo para realmente ser um centro de cerâmica artística.